Eu quero ler Levítico capítulo 23, verso 24. Ele diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Essa festa das trombetas, irmãos, é celebrado no 1º dia do mês de Tisrei. Na realidade, começou ontem ao pôr do sol, né, e vai até amanhã no pôr do sol. Ela é separada para ser em 2 dias, exatamente porque ela só pode ser celebrada quando a lua nova aparecer. E como eles não tinham muita certeza que dia ela iria aparecer, se estabeleceu que ela seria a única festa que teria 2 dias, porque estava aguardando quando a lua aparecesse para que todos juntos celebrassem ao grande Deus essa festa. Ela é uma celebração não em relação à lua nova, ela só era um sinal, porque Israel segue o calendário lunar para todas as suas festas. E veja que o que Deus manda, que nesses dias toque a trombeta. Salmo 81, verso 3, ele diz: tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Ela é uma convocação ao povo de Deus para estar na presença do Senhor. Ela é a única das 7 festas da Bíblia que o Senhor manda que se faça todos os anos, que ela tem esse detalhe de ser na lua nova e que começa com a trombeta, com o chofar. É o barulho que você ouviu no início, que aquilo move as nossas entranhas de uma forma tremenda, porque ela traz um reflexo daquilo que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua noiva. Vamos ouvir o som da trombeta, o chofar de Deus, convocando o seu povo para estar com ele na glória. Diga aleluias. Por isso que essa trombeta tocada nessa festa, além de ser a festa das trombetas, ela é conhecida como a última trombeta. Embora seja uma convocação para que venha, elas são repetidas nesses 2 dias cerca de 90 vezes, 99 vezes, mas eles têm esse toque como sendo a última chamada, a última trombeta de Deus, a última oportunidade de Deus para nos trazer e morar com Ele para sempre. Por isso que as Escrituras revelam o tão esperado arrebatamento da noiva de Jesus. Não é uma história para contar, mas é algo para se viver. O chamado de Deus para mim e para você, ela é um chamado para que nós entendamos o significado dessa festa. É como abrir e fechar dos olhos. Eles se comparam o pôr do sol como se estivesse fechando e amanhecer, abrisse os olhos outra vez. E é lindo quando você entende isso, que Paulo retrata na sua carta, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51 e 52, Paulo retrata essa festa desta forma: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, o pôr do sol e o amanhecer, ante a última trombeta que é tocado esse chofar de chamamento de Deus, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso fala do arrebatamento da igreja. E nós precisamos celebrar com muita alegria isso, porque essa é uma revelação que Deus deu para Israel lá atrás, e Deus deu para Paulo no tempo de Jesus, e Deus continua dando para mim e para você, para nos alertar da preocupação de estar prontos para ouvir o
toque de Deus na nossa vida. Irmãos, é muito maravilhoso quando você vê que isso não é mera tradição. Quando você entende que é muito mais do que isso, porque abrir e fechar dos olhos significar o pôr e o amanhecer, o pôr do sol e o amanhecer, é o toque, o chamado, a preocupação de Deus em detalhar para mim e para você o quanto Ele quer que eu e você esteja pronto. Nós não vamos para o céu de qualquer forma, nós não vamos encontrar o noivo de qualquer jeito, irmãos. Nenhuma noiva casa de qualquer jeito. Ela se prepara, ela busca o melhor vestido, ela busca o melhor salão para arrumar toda a sua maquiagem, todo o seu cabelo. Ela tem preocupação com o seu corpo, ela tem preocupação com aquilo que vai levar para a nova casa, para a lua de mel. É assim que Deus quer a sua igreja. Se preocupe com as suas vestes. Quais são as vestes que você vai estar vestido para encontrar com o seu noivo? Vestes de santidade, vestes de pureza. Muito mais do que celebrar o início de um ano novo, que também é a virada de um ano para Israel. Hoje eles estão começando o ano de 5.786, é histórico. Este é um ano que vai marcar toda a nossa civilização, irmãos. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Por isso que o Senhor quer que a sua noiva, ela esteja preparada, porque ao soar da trombeta, diz o texto de Paulo, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Ninguém vai com esse corpo que valoriza tanto. Nós teremos um novo corpo, onde nós poderemos estar para sempre com o nosso Deus. Por isso que a tradição, ela nos diz, irmãos, que só existe a última trombeta. Não serão mais várias trombetas. Eles chamam a última trombeta, o último toque, a última chamada do Senhor para mim e para você. Por isso que quando aparece a lua nova, é festa de ponta a ponta de Israel. Todos contemplam esse sinal de Deus nos céus e entendem, chegou a hora. Hoje é o dia, toquem-se as trombetas. E em toda parte de Israel física que nós conhecemos, nós ouvimos o toque dessas trombetas. O chofar ecoa em todas as partes, irmãos, nesses 2 dias. E assim eles celebram a presença de Deus para buscar-nos junto com seu Filho Jesus. Outra coisa importante foi nesse dia em que houve uma grande celebração também, que nós estudamos há tão pouco tempo aqui, neste ano ainda, sobre Esdras, no capítulo 3, de 1 a 6, quando nós vimos ali que o altar foi reconstruído, houve um ajuntamento do povo, e quando eles se reuniram ali, eles puderam exaltar o Senhor. O toque do chofar recuou no meio daquelas pessoas judias que tinham voltado do cativeiro e estavam felizes de poder estar na sua terra outra vez. Nós vimos isso se repetir também nos dias de Neemias, quando ele também ergueu ali o templo para o Senhor, e na hora que ele abriu o livro e começa a ler a lei do Senhor, eles choravam. Era um grito tão grande que já não sabia se era grito de louvor, se era choro. Era uma expressão da alma tão gloriosa, de alegria em poder pisar na terra santa outra vez, a alegria de poder ouvir o toque do chofar, de ver a lua nova sinalizando um novo tempo na vida deles. Igreja de Jesus, mesmo com as circunstâncias difíceis, nosso coração se alegra, porque o Senhor tem preparado novos céus e nova terra. Ele tem preparado um dia de gozo, de alegria para a sua noiva. Nós não estamos presos às circunstâncias, amém? O Senhor diz que dia e hora ninguém sabe, mas vamos ouvir. Diga: eu vou ouvir.
Vai soar, irmãos, a trombeta do Senhor. E quando ela soar, vai ser tanto regozijo quanto nos dias de Neemias, quando aquelas pessoas choravam, sorriam e gritavam e glorificavam a Deus, porque o grande dia chegou. Que dia é esse? É o dia de encontrarmos com o nosso noivo. Não tem nenhum prazer maior do que você entender essa chamada de Deus para a sua vida. Por isso, o que é importante saber nessa história toda? É o começo de um novo tempo? Sim, é o começo de um novo tempo, mas mais do que isso, queridos, esse é o momento em que o Senhor chama para que a gente entenda a sua programação na terra. Ele tem tempos determinados para cada coisa. Cada coisa está reservado ao Senhor. E embora Rosh Hashanah seja o início do ano novo, é o início de uma nova fase, ele já não está sendo tão celebrado quanto a ansiedade pela vinda do Senhor. Eu digo ansiedade não exatamente na palavra de não saber o que fazer, estar agitado. Não, é aquele desejo ardente de encontrar com o seu noivo. Israel espera pelo Senhor, não só o físico, mas eu e você, que encontramos Jesus, temos a promessa: eu vou para o meu Pai, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Tem um lugar para você. Diga aí para o seu irmão, diga para o outro lado: tem um lugar para você, ainda que você ainda não tenha entregado sua vida para Jesus. Tem um lugar para você que o Senhor separou, porque Ele não quer que você pereça nessa terra. Ele não quer que as coisas fiquem assim de qualquer jeito. Israel, nesse dia, ele celebra também uma data importante. Ele comemora esses 5.786 anos em que o homem foi criado. Não que ele criou o Éden, não que ele criou o jardim, mas o 6º dia em que ele criou o homem. E de lá para cá já se passaram todos esses anos. Eu ouvi e comentei até com o staff um dia desse sobre o tempo dessa terra. Eu vi alguém informar que esse mundo foi criado para existir 6.000 anos. E eu fiquei: onde está isso? E eu comecei a procurar onde estava a fonte dessa informação. Procurei bastante há muitos anos atrás e não encontrei. Até umas moças aqui tinham me perguntado, mas hoje eu achei. E é verdade, porque é um paralelo simbólico, irmãos, do que Deus tem para nós. Essa ideia do tempo é porque o Senhor fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E quando Ele formou todas essas coisas, nós entendemos que foram um paralelo de cada dia um milênio, porque está escrito: um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então os teólogos, eles começaram a fazer uma análise, viajando nesse paralelo de cada dia da criação de Deus como 1000 anos que se passaram. E por isso a analogia de que 6.000 anos mais o ano do descanso, que é o ano do milênio. Não, mas então está acabando? Está acabando. Israel comemora o ano 5.786. Então ainda tem um tempo. Não muito. Veja, queridos, o primeiro dia, que é considerado o primeiro milênio, é uma interpretação simbólica do início da humanidade. O segundo dia, o segundo milênio, são a época dos patriarcas. O terceiro dia, terceiro milênio, a época em que viveram a lei e os profetas. O 4º milênio foi o reinado de Israel, o período dos reis de Israel. O 5º dia, o 5º milênio, foi o período da vinda de Jesus, em que ele veio e revolucionou todo mundo. E o 6º milênio são os últimos tempos que nós estamos vivendo. O 7º vai ser o milênio, o descanso, o Shabat que nós vamos viver.
Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele não ocultou nada de nós. E nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui já para nos preparar para encontrar com o Senhor. Por isso essa festa, ela é extremamente significativa, porque ela traz um alerta. Fique atento ao chofar, fique atento à convocação, fique atento ao momento de Deus, porque a qualquer tempo, como no piscar de olhos, como no pôr do sol ou amanhecer, o Senhor vai estar vindo buscar a sua noiva. E aqueles que não tiverem Jesus, o que será? Vão ficar. E vão fazer o quê? Vão passar dias difíceis nessa terra, porque nós estamos agora no período da graça, e nesse período da graça é o período em que o Senhor está dando oportunidade para que todos se convertam, todos se arrependam dos seus pecados, todos desejem viver com Ele, todos desejem cumprir o que está escrito nesse livro. E lamentavelmente são dias em que as pessoas estão desprezando Deus como nunca antes. São dias que as pessoas estão ignorando tudo o que está escrito nesse livro, zombando de verdade dos cristãos que falam do amor de Jesus. Ele diz que nesse dia, ninguém sabe quando será o dia, nem quando será a hora, mas a qualquer momento Ele virá. E assim como tudo que está escrito aconteceu, vai acontecer. O Senhor separou os tempos determinados para todas as coisas. E desde lá, quando Ele formou o homem, Ele disse, vamos ter 4 períodos nessa fase. Que períodos são esses? O Shemitah, que são 7 semanas ou 7 anos. A cada 7 anos você vai parar no 7º ano e não vai plantar, porque é o ano do descanso da terra. Você planta 6 anos e essa colheita do 6º ano você vai comer no 7º e ainda no próximo ano, porque é o tempo de outra semeadura para que você venha. Esse é o período do descanso da terra, e os judeus preservam até hoje. Eles não plantam nada no 7º ano, eles não colhem nada, eles comem do fruto da última colheita, e o Senhor tem abençoado sobremaneira a sua terra. Depois desse período tem o do jubileu. Depois de 50 anos é o dia da libertação, é o dia em que eles não vão mais escravizar ninguém. Eles precisam liberar o seu povo, precisa deixar aqueles que são servos voltarem para as suas casas, não precisa mais estar trabalhando para eles. E o Senhor vai cumprindo as suas etapas até chegar na sua vinda, que é a vinda gloriosa. Por isso, queridos, que a chamada de Deus para as nossas vidas, ela é fantástica, porque o Senhor, Ele colocou na sua palavra um texto extraordinário que eu quero ler para você, do Salmo 118, versículos 19 e 20. Ele diz assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Diga aleluia. As portas vão se abrir, diz o texto, e quando ela abrir, nós vamos estar louvando ao Senhor como você estava louvando aqui, como você estava adorando, rendendo glória, honra, força, louvor ao grande Rei. E essas portas abertas aqui, irmãos, para quem? Diga, para mim. Para os justos vão passar por esta porta. Os justos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro terão a oportunidade de estar face a face com o seu mestre. Isso não quer dizer que Deus vai excluir todas as outras pessoas, de nenhuma forma. Deus se importa com cada um de nós. Para Ele, por Ele, nenhuma alma perecia, nenhuma alma morria, mas nós somos frutos das nossas escolhas. O que nós temos escolhido? Viver a nossa própria vida,
fazer o que nós bem queremos, seguir o caminho que achamos melhor, e a grande maioria segue o caminho do prazer, ao invés de ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, ao invés de escolher caminhar com Ele na sua casa, adorando o Senhor, cuidando de vidas, restaurando pessoas, tirando-as da depressão, tirando-as da angústia, tirando-as da dor. Há um sentimento egoísta que ora por si, olha por seus problemas, olha para as suas dificuldades e cada vez vai se entrando dentro de si mesmo. Ei, o chamado de Deus é para servir ao outro, é para estar ao lado do outro, é para dar as mãos ao outro. Diz o sábio Salomão, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse o que, igreja? Puxa, só vocês sabem, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Então diga para o seu irmão, se esforce. Ninguém vai chegar na presença do rei se não se esforçar. Se esforçar é tomar uma postura, eu vou me envolver mais, eu vou me doar mais, eu não tenho feito coisa nenhuma, eu preciso fazer a obra de Deus ser propagada em outros lugares, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque a qualquer hora vai soar a trombeta. Ei, irmão, põe aí essa trombeta. A qualquer hora Deus vai tocar a trombeta, e quando Ele tocar, irmão, se você estiver distraído, ficou. Solta aí. Escute isso como um alerta para você. Aleluia, aleluia. Por isso, igreja, que essa festa, mais do que tudo, é a festa do renovo. O que quer dizer a festa do renovo? É a festa que capacita, que renova nosso espírito, que nos prepara para encontrar com o Rei. Mais do que isso, irmãos, essa festa ela vem aplainar os nossos caminhos para caminharmos junto com Ele. Às vezes nós achamos que já estamos no caminho, que já estamos com Jesus, mas Jesus não está conosco, porque Jesus não comunga com o pecado. Ele é santo e por isso precisa aplainar nossos caminhos para a gente andar em retidão na sua presença, andar como Ele quer que nós andemos. Por isso essa festa ela traz uma convocação. Quando nós olhamos aqui Deuteronômio capítulo 29, no versículo 10, verso 10, ele diz: vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Para quê? Para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esse concerto e esse juramento, mas com aqueles que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco.
Presta atenção nessa expressão, irmãos, que ele está dizendo que ele está aqui renovando sua aliança, não somente com aqueles que estavam ali, mas com aqueles que não estavam com ele. O que Deus estava dizendo para Moisés aqui, este era o último dia de vida de Moisés. Ele estava repassando a lei para o seu povo. Ele estava dizendo sobre o nível de fidelidade que eles precisavam viver na presença do Senhor até entrar na terra prometida. Moisés já estava claro para ele que ele não entraria nessa terra, e aqui quando ele revisava todos os passos da lei, ele disse algo extraordinário para ele: isso vai acontecer antes de chegar na terra. Isso estava acontecendo, uma grande reunião solene, e ele passando as orientações para o seu povo. O que ele estava dizendo ali? Ficai, quando ele diz estais, olha aqui no verso 10, irmãos, ele está dizendo: vós todos estais hoje perante o Senhor. Ele estava dizendo do estado em que eles estavam, como que eles estavam. Vocês estão hoje aqui na minha presença, firmes, preparados, em alerta, fique atentos. Deus estava dizendo através de Moisés para aquele povo: estais aqui, ciente de tudo que vai acontecer, estais aqui, certo de que eu vou com vocês, estais aqui de tudo que envolve a nossa aliança daqui para frente. Ele estava trazendo esclarecimentos fortes para aquele povo, e ele disse aqui, não só os que estão aqui, mas aqueles que não estão. O que isso queria dizer, irmãos? Isso era atemporal, não era aquele exato momento. Ele estava indo muito mais além. A promessa alcançaria gerações futuras, alcançou a mim e a você, e alcança outras pessoas também. Nós não estávamos lá no deserto, nós não vivemos o que eles viveram, mas a aliança que Deus fez, Ele expandiu e nos alcançou. Diga aleluias! Por isso esse renovo é necessário. Diga, esse renovo é necessário. Eu celebro essa festa com muita alegria, irmãos. Eu não consigo nem esconder isso, vocês sabem, quando se refere a Israel. Por que que temos que ter esta alegria? Porque temos uma certeza: eu vou entrar naquela terra. Irmãos, eles estavam ainda longe da terra, e o Senhor estava já dizendo: ei, vocês têm uma promessa, eu vou levar vocês para Canaã. É a mesma coisa Ele está dizendo para você, igreja renovada: você tem uma promessa, Ele vai te levar para Nova Canaã. Por isso, queridos, Ele está nos chamando a uma palavra básica: perseverança. Diga forte isso. Isso quer dizer o quê? Tenha diligência, tenha ânimo, seja pronto, seja firme, resista às pressões. Vai vir muita pressão para você negar o Senhor, mas olha, fique firme. Eu vou cumprir a minha promessa. O Senhor não deixou o seu povo na mão, mesmo Moisés morrendo, e o Senhor não vai deixar mim e você na mão, porque a sua promessa vai ser cumprida. Queridos, o êxodo que aconteceu lá no Egito, o que fez com que eles saíssem em massa de dentro daquele lugar, foi algo tão extraordinário, porque ele é uma sombra do que vai acontecer com a sua igreja no arrebatamento, um sumiço em massa do povo de Deus. Eles vão sumir assim como o Egito viu as suas terras vazias, não tinha mais ninguém. Cadê aqueles hebreus que estavam aqui? Eles vão dizer: cadê aquele crente que sentava aqui nessa primeira fila? Cadê aquele crente que andava lá pé na minha rua? Ele já foi. Diga aleluia. Igreja de Jesus, esse capítulo 29 tem coisas escondidas, tremendas aqui, que o Senhor revela para nós como seus filhos. Ele traz a beleza que é viver em obediência a Deus. Por isso Ele diz que o mandamento é esse: hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe.
Ele é bom demais, irmãos. Ele podia impor, Ele podia te obrigar, mas Ele está dizendo: escolhe. Escolhe, pois, a vida. Por quê, irmãos? Porque a vida é o que traz prazer na minha e na sua história. Por isso que no 6º dia, Ele cria o homem e Ele começa a sua contagem de lá. O nosso tempo está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está muito na moda, né, o tic-tac? Quem está aí acompanhando o passo do nosso Brasil, tic-tac, tic-tac. Está chegando a minha e a sua hora, igreja. Está chegando a hora do nosso arrebatamento. Está chegando a hora de entrarmos em Canaã. O que nós precisamos, além de anunciar o Rei dos Reis, Ele quer: prepare-se para a sua vinda. Esteja pronto para esse dia, para esta hora. Você está na presença dEle, dando a Ele a honra, a glória e todo o louvor.